A pesquisa eleitoral da Atlas Bloomberg, realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro, mostrou o seguinte: mostrou o presidente Lula, por hora, liderando em todos os cenários para a disputa do pleito deste ano. Flávio Bolsonaro, por sua vez, performa melhor que Tarcísio de Freitas nos cenários propostos pela pesquisa. Em 2022, o presidente Lula liderava as intenções de voto com 46% das intenções. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, tinha cerca de 43%. Ciro e Tebet, juntos, não ultrapassavam 6 pontos. Para esta eleição, o cenário continua tendo o presidente Lula na liderança, com 48,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 28%, e Tarcísio de Freitas, com 11%. Apenas 0,3% dos entrevistados optaram por não responder aos questionamentos. A pesquisa ouviu 5.418 pessoas em todo o Brasil. Margem de erro é de 1 ponto percentual e com margem de confiança de 95%. É assunto aqui para os nossos comentaristas, Acácio Miranda e também Henrique Kriegner, que estão conosco nesta manhã, acompanhando e analisando os principais cenários. Acácio, qual é a tua impressão para mais essa pesquisa sendo divulgada nesse momento, já com o nome do Flávio, mas ainda também trazendo aí o nome do Tarcísio, até porque a gente pode ter algum tipo de alteração, né, até a chegada da eleição propriamente dita, no que diz respeito. Mas diante daqueles que estão colocados aí, o Lula segue liderando em todos os cenários. É por ele estar sozinho na corrida? O que é que explica isso, Acácio? A grande explicação, Nonato, é que nós teremos em 2026, mais uma vez, eleições polarizadas. De um lado, o candidato à reeleição, o atual presidente Lula, e do outro lado, um representante do bolsonarismo, ao que tudo indica neste momento, Flávio Bolsonaro. Óbvio, quando nós olhamos para os outros candidatos, todos eles de direita, a gente percebe uma fragmentação da direita e é natural que no segundo turno, num eventual segundo turno, estes votos acabem migrando para Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, o presidente Lula se mostra mais competitivo que Flávio neste momento. E eu também acho que vale a análise, porque nós falamos, inclusive no dia de hoje, sobre a pressão do mercado e do Centrão em prol da candidatura de Tarcísio de Freitas, mas quando Flávio sai do cenário e é colocado no seu lugar Tarcísio de Freitas, as margens são mais ou menos as mesmas. A distância entre o atual presidente e o seu principal oposicionista é mais ou menos igual. Então, há muita água para passar embaixo da ponte, mas, repito, do jeito que a coisa vai se desenhando, haverá um cenário polarizado mais uma vez e quase nenhuma margem para uma eventual terceira via. O Kriegner, outro ponto para você, né, que a gente leu aqui na pesquisa. Flávio Bolsonaro performando melhor do que Tarcísio. O que explica isso, né? Porque até ontem não era esse o cenário que a gente tinha. A gente tem um eleitorado que aceita melhor agora a retórica, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pedido feito por ele. A gente tem um eleitorado que agora se aproxima mais da família Bolsonaro e a gente também tem um eleitorado que está aceitando que Tarcísio também já falou que não quer por hora, né? Vai na do Flávio Bolsonaro. É isso mesmo, Paula, especialmente porque a pesquisa, ela mensura muito bem a decisão de voto, né, naquele instante em que fala com o entrevistado, mas não mensura a motivação. Então, quando o entrevistador, por exemplo, pergunta para o cidadão, olha, entre Lula e Tarcísio, você gostaria, em quem você votaria? Ou, tirando Flávio Bolsonaro, em quem você votaria, né? E o eleitor sendo um eleitor de direita ou de centro-direita, ele vai pensar, será? Então, Tarcísio, tirando Flávio, significa uma traição? Significa uma oposição à direção de Jair Bolsonaro? Então, nesse caso, vou optar por Flávio. Não significa que
que ele veja projetos necessariamente opostos. Mas esse processo de tomada de decisão, ele não fica muito claro na pesquisa. Então, toda vez que tem um em detrimento de outro, fica a pergunta, né? Qual é o critério que esse cidadão que respondeu à pesquisa vai utilizar para isso? Se ele passou pelo processo de, olha, Flávio foi indicado por Bolsonaro, então qualquer outro da direita eu não posso votar. Então eu vou dizer não. E aí isso indica na pesquisa rejeição, mas não é necessariamente uma rejeição à pessoa ou ao projeto. É só a possibilidade de ter aquele candidato em detrimento do escolhido por Jair Bolsonaro. Isso seria uma hipótese de explicação para entender o crescimento de Flávio. Fato é que Flávio tem crescido, contrário do que muitos diziam antigamente, que ele não cresceria e não decolaria. Ele tem crescido exponencialmente. Ô Acácio, lembrando que a pergunta da pesquisa foi se a eleição ocorresse neste domingo, ou seja, mostrando um raio-x, uma fotografia de agora, efetivamente. Se for no próximo domingo, em quem você vota e aí a apresentação dos candidatos. Esse desempenho do Flávio, apontado por essa pesquisa, de algum modo sepulta a intenção de o governador de São Paulo tentar o governo federal, ou ainda é cedo para falar nisso, Acácio? Eu acho que é prematuro nós falarmos nisso nesse momento, até porque Jair Bolsonaro indicou seu filho para que ele mantenha, pelo menos momentaneamente, o protagonismo do processo eleitoral, especialmente no ambiente de polarização. Mas tal candidatura não depende exclusivamente da vontade do ex-presidente. Depende de um grupo político e depende de viabilidade. Até este momento, Flávio tem mostrado viabilidade, mas existem circunstâncias que podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, só acho que nós teremos efetivamente o nome da direita cravado em final de março, começo de abril, quando há o prazo eleitoral. Até porque Tarcísio de Freitas já deu todos os indicativos, inclusive verbalizou que, sem o apoio de Bolsonaro, não será candidato à presidência da República. O Kriegner, você não vai fugir dessa, não. Kriegner, é o seguinte, se fosse agora, no domingo, as eleições, com o cenário que a gente tem de Flávio Bolsonaro saindo um pouco melhor nas pesquisas do que Tarcísio de Freitas, ali no embate com o presidente Lula, quem sairia na frente na sua avaliação? Na minha avaliação, Flávio Bolsonaro sairia na frente do governador Tarcísio, entre esses dois nomes, com muita clareza. Porque se Tarcísio se lançasse como candidato, o Nonato inclusive usou o termo, né, sepultar a candidatura. O que sepultou a candidatura de Tarcísio foi a declaração de apoio ao Flávio. Eu não lembro de ninguém que tenha ganhado a eleição declarando apoio a outro candidato ou mesmo dizendo não quero ser candidato. Mudar esse discurso agora teria que ser somente com base em um fator muito grave e externo ao próprio Tarcísio. Não poderia ser uma vontade própria. E isso queimaria a sua base eleitoral. Então, se fosse neste domingo, com Flávio candidato e Tarcísio lançando uma candidatura, com certeza Flávio sairia na frente.